Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui, né, à nossa web de alinhamento. Essa web faz referência ao último momento presencial da unidade curricular de eletricidade, né, do curso técnico em eletrotécnica, certo? Da unidade de Colatina, no Espírito Santo, certo? Então, esse momento presencial aí está previsto para acontecer aqui, ó, no dia 20/9, certo? Orientadora educacional, professora Claudineia, certo? Professor presencial é o professor Gutenberg, Laurindo, certo? E webconferência de alinhamento aqui que a gente está realizando é essa aqui, ó, do dia 14/9 às 16h30, certo? Então, é referente ao último momento presencial da unidade curricular de eletricidade, tudo bem? Então, assim, me apresentando, né, inicialmente, eu me chamo Ângelo, sou o tutor facilitador aqui do núcleo à distância, aqui em Goiânia, né, da área de eletrotécnica, da área de automação. Estou aqui para poder apresentar o novo tutor da turma, que é o professor Paulo Alves, ele vai se apresentar aí posteriormente também. Então, assim, a ideia, né, que a gente, a partir de hoje, né, a gente consiga fazer esses alinhamentos com mais frequência, né, até o fim do curso, justamente para a gente poder contextualizar o que os alunos estão vendo aqui, né, no EAD, com o que eles vão ver aí na prática, certo? Então, essa, né, é a nossa web de alinhamento referente ao último momento presencial da unidade curricular de eletricidade, tudo certo? Do que faz parte do núcleo básico. Então, assim, só para contextualizar, né, a turma ela já finalizou aí a parte de comunicação oral e escrita, né, com a tutora Lília, e eles também estavam tendo eletricidade com o tutor Marcos Vinícius. Só que o tutor Marcos Vinícius, ele não está mais conosco, né? Ele não está mais no núcleo, por isso que o professor Paulo, né, que está assumindo a tutoria agora, ele vai fazer esse alinhamento com vocês, certo? E eu estou aqui para poder dar esse suporte, beleza? Então, assim, só para a gente se contextualizar um pouquinho como que está o andamento, se vocês já fizeram algum alinhamento com o pessoal aqui do EAD, né? Porque tanto eu quanto o professor Paulo, a gente entrou recentemente também, né? Inclusive essa turma específica a gente assumiu também recentemente, né? Então a gente precisa saber de vocês como é que tá, se já fizeram algum alinhamento, como é que tá essa questão da comunicação aí com a unidade, né? Se já foi feito algum alinhamento. Bom, a gente fez 2 alinhamentos no início, né, onde já foi alinhado até todas as aulas práticas que seriam passadas na época, né, foi passado o roteiro de cada uma delas, e eu segui aplicando e sempre dando o feedback do primeiro tutor. Né. Aí depois, com a saída dele, eu não, com os demais, eu não tive nenhuma, não chegamos a ter nenhuma reunião. Certo, no caso, o primeiro tutor foi o professor Teófilo, é isso? Isso, tá, Ah, isso. beleza. Então, assim, com relação aos alinhamentos de todos os momentos presenciais da unidade curricular de eletricidade, tá tudo ok. Vocês têm ciência de tudo, todos os planos que vocês precisam cumprir aí na prática? É isso? Sim, é. Não, beleza. Então, assim, eu acho que essa web, então, de alinhamento é mais para questão. Tá falhando o seu áudio, Ângelo. O áudio caiu. Ah, sim. Eu tinha desabilitado aqui por engano. Então, a ideia é que essa web aqui seja realmente essa questão da apresentação do novo tutor, né, que é o professor Paulo. Então, a próxima UC, né, que é Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, né, ainda está o nome aqui do Marcos Vinícius, mas a gente está atualizando esse cronograma, certo? E é ele que vai estar assumindo a turma a partir de agora, e é ele que vai fazer esses alinhamentos, certo? Então, com relação a essa unidade curricular aqui de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, foi feito alinhamento também ou não? Não, Não. ainda não, essa não. Essa daí era até Tá. uma necessidade prévio para a gente discutir qual será essa aula prática de QSMS. Porque talvez a gente até Ah, beleza. precise aqui da nossa unidade, né, com outro instrutor ou palestrante, talvez para deixar mais dinâmica a aula. Não, beleza. Essa é a ideia, né? Então vamos só verificar aqui, né, a questão das datas, né? Porque aqui, por exemplo, ó, essa unidade curricular, que faz parte do módulo básico também, ela inicia dia 4/10, né? O encontro presencial dela, na verdade, né, está previsto para acontecer dia 4/10. Então, no caso aí, nós temos uma, duas,
2 semanas, né, para poder organizar esse alinhamento. Então, assim, a gente vai organizar aqui e assim que a gente conseguir, né, definir quais são as atividades, pegar os planos de aula aqui, aí a gente entra em contato, né, para poder fazer esse alinhamento. Então, aqui, por exemplo, ó, web de conferência de alinhamento dessa unidade está prevista para acontecer dia 28/9, né? Que no caso é, sem ser na próxima quarta, na outra, né? Então, dependendo, a gente pode fazer dia 21, né? Antecipar ela, justamente para poder fazer, né? Como as outras aqui da unidade de eletricidade já foram alinhadas, a gente talvez pode antecipar essa aqui de qualidade, justamente para vocês se situarem aí e fazer um planejamento melhor. Pode ser? Ô, Ângela, você acha que a gente vai conseguir aplicar a prática dessa unidade curricular antes dos alunos iniciarem a teoria dela? Porque o calendário, ele foi atualizado. Inclusive, esse calendário que você está apresentando aí não é o calendário que a gente tem na unidade. Quando houve a troca do primeiro tutor, aí o Arnaldo fez uma reunião com a turma e alinhou que iria retornar todas as aulas que haviam as web aulas, né? Sim. Que haviam sido aplicadas pelo primeiro tutor. Uhum. E aí estendeu a data de término de eletricidade. Certo. Então, eletricidade finalizando lá no mês 10, a gente iniciaria com eles a prática de qualidade antes deles iniciarem a teoria. Entendi. Qual que é a data, então, prevista do momento presencial? Porque, assim, esse último cronograma validado aqui, a gente, pelo menos, eu não tenho disponível, entendeu? Então, caso se vocês puderem encaminhar para a gente aqui, para mim, de forma específica para o meu e-mail, né? Vou até colocar aqui, para a gente poder fazer essas atualizações. Se, assim, para a gente alinhar ela de forma melhor, certo? Então, vou colocar aqui meu e-mail, é angelosouza.senai@fieg.com.br. Então, se vocês puderem fazer a gentileza, né, de fazerem um envio desse cronograma atualizado, mas assim, a gente pode adiantar aqui já. Qual que é a data prevista para acontecer o momento presencial dessa unidade curricular? A data prevista é o dia 4, porém, eles iniciariam a parte teórica no dia 26/9. Certo. Nosso cronograma está da seguinte forma: eles finalizariam no dia 23/9, eletricidade, e no Certo. dia 26/9 iniciaria qualidade, com a teoria, para no Pode dia repetir. 4 a prática. Ah, entendi. Não, então eu acho que para a gente poder conseguir alinhar isso aqui certinho e fazer o alinhamento de acordo, eu vou precisar desse cronograma que está validado aí com vocês, porque o cronograma que disponibilizaram para a gente aqui foi esse que está desatualizado, certo? Então, assim, para a gente poder alinhar realmente, né, a data do presencial, do momento presencial de qualidade, ela está prevista para acontecer quando? Aí no cronograma validado, no real. No dia 4/10. 4/10. Porém, está Aham. iniciado a unidade antes, né? Entendi. Sim, sim. É, porque aqui no cronograma, essa unidade está prevista para iniciar dia 10/10, e finalizar dia 21/10. Então, no caso, eles fariam um momento presencial antes de iniciar o momento EAD. É isso que você está querendo dizer, né? É isso aí. Esse Entendi. cronograma que você está me apresentando, ele não foi validado aqui conosco. Entendi. Não, realmente. Se vocês Tem puderem, né, assim que a gente finalizar aqui, se vocês puderem me enviar esse cronograma que está validado, mas vocês têm as datas aqui que estão previstas para acontecer qualidade, saúde, segurança e meio ambiente no EAD? desse cronograma novo, não. Entendi. Porque assim, o que que a gente tem aqui, né? Você pode abrir a sala aí, por favor, ô Paulo? Compartilhar sua tela? Porque o Paulo é que tem acesso lá à turma. Ele vai compartilhar a tela da sala, que aí a gente vê a situação em que está a turma, né? Quando é que vai iniciar, né? Que assim a gente consegue alinhar melhor, certo? Então, assim, essa web de alinhamento é justamente para auxiliar nesse sentido. Né? Então, aí na tela do Paulo, a gente está vendo a unidade curricular de eletricidade, a previsão de término dela está para o dia 7/10, né? Então, por isso que essa web seria para alinhamento do último momento presencial da unidade de eletricidade, tudo bem? Então, Paulo, você volta lá na... Oi, pode falar, Claudinei. O de eletricidade, ele está ok. Tá. Na realidade, não. Na realidade, a gente tem mais um encontro. A gente tem um dia 20 e tem um Aham. outro dia
Não, já foi, tá certo. Dia 20 é a última. Mesmo. Beleza. Aham. E ela finalizaria lá, igual eu te falei, no dia 23 Entendi. Uhum. Não, do beleza. 9. Eu só vou Então, pedir no o mês Paulo para poder ir na sala de qualidade. Sobe um pouquinho, Paulo. Vai no item, isso, no geral. E vai na qualidade, saúde e meio ambiente. Isso. Então, essa sala, ela está prevista para acontecer o momento presencial dia 16. Realmente está desatualizado isso aqui, né? Isso aqui foi importado de uma outra sala e ainda não foi editado, né? Então, assim, Sim. vocês enviando esse cronograma que está validado aí para a gente vai organizar a sala aqui e definir esse alinhamento com vocês. Se possível, a gente faz esse alinhamento da unidade curricular de qualidade, meio ambiente e segurança no dia 21. Pode ser? E daí a gente já vai ter organizado aqui a sala já. Você desabilita o áudio, por favor, Paulo? Aí, beleza. Então, as feiras não é um dia bom para a gente fazer esse alinhamento. Hoje eu tive que tirar o nosso instrutor certo. da sala de aula para poder fazer, porque Certo. as datas dos encontros presenciais também não eram essas, tá? Não eram as quartas-feiras, estava previsto sempre na terça-feira. Terça-feira? Dia 13? Dia 20, então vocês têm disponibilidade? Quinta-feira. Na quinta-feira. Dia 22, qual horário? Não, quinta, deixa eu ver, 22. Pode ser esse horário, né, Gutenberg? 18h30? Pode ser esse horário mesmo. Dia 22, quinta-feira, às 18h30. Beleza, Isso. então a gente vai alinhar o momento presencial da UC3, que é qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, nesse dia e nesse horário. Perfeito? Ok. Então, pessoal, eu agradeço demais aí a atenção de vocês, né? Eu espero que a gente possa realmente estreitar essa questão da comunicação para que esses alinhamentos possam ser o mais eficazes possível, né? Para poder a turma aí né, ter esse feedback do EAD com o presencial, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento? A gente vai continuar tratando com você ou com o Paulo? Então, hoje foi só esse intermédio, porque o Paulo assumiu a turma recentemente, né? Vocês vão continuar mantendo contato com o professor Paulo, né? Ele vai se apresentar aí também, né? Porque senão só eu que vou falar. Ele vai se apresentar aí para vocês também. Boa noite a todos, né? Meu nome é Paulo, eu assumi a turma recentemente, entrei aqui sexta-feira, né? E o Theo pediu para mim assumir por enquanto, né? Até que chegue mais pessoas, mas eu quero ir ajudando aí no que for preciso. Aí eu queria saber também qual parte, qual assunto que eles pararam, tá? Para me dar prosseguimento, porque quando eu cheguei aqui, estava totalmente desalinhado, né? Com outro professor. Eu não sabia o que ele estava dando continuidade. Aí, se vocês também puderem passar essa informação, também já agradeço bastante, tá bom? Então, sobre onde eles estão na matéria, tá realmente algo um pouco difícil. Por quê? Pela plataforma, eles já estão lá na frente da matéria. Mas a matéria que eles realmente viram que os alinhamentos presenciais ocorreram, eles pararam até num exercício de 3 fontes na parte de contínuo, que é onde eles ficaram com muita dúvida. Gerou muita dúvida com eles, então eu creio que a partir dali é que possa ser dada a sequência. Certo. SAP 1, né, o último exercício da SAP 1, que foi onde eles pararam. E aí daí daria prosseguimento na matéria a partir desse ponto. Então, no caso aí, seria um circuito CC com 3 fontes, né? Fontes, foi a SAP 1 deles. Por isso que eu creio que o calendário de vocês está um pouco mais alongado do que o que porque parece que eu ficava um tempo a mais na unidade de eletricidade. Eu encriptou a O áudio de vocês está falhando, a gente não Tá está escutando demais. bem. E eu não entendi praticamente quase nada. Eles pararam, então, na última atividade da SAP 1, que é de 3 fontes.
e foi prolongado, parece, a eletricidade geral deles. Por isso que teve esse conflito no calendário, onde a aula presencial de QSMS estava acontecendo antes da QSMS começar. Então, eu acredito que tenha sido isso. E aí, é a partir dali, dessas 3 fontes, que eles pararam as presenciais. Então, é bom continuar a partir dali. Entendi. Então, o conteúdo ficou praticamente em circuito CC de 3 fontes, né? 3 fontes, isso aí. Outra coisa, não teve digamos assim, nenhuma entrada em circuito CA. Nada de circuito CA ainda. Tá bom, beleza. Então, pessoal, eu acho que é importante, né, ter esse momento, né, justamente para poder esclarecer, ainda mais nesse momento de transição, de finalização de uma unidade curricular, início de outra, né? Compartilhei aí, né, com vocês o cronograma que a gente tem aqui em Goiás, a versão que a gente está aqui em Goiás. Eu peço vocês que compartilhem o de vocês aí também, né, para a gente poder entrar em um consenso, né? E aí a gente vai alinhando, né? Nosso próximo alinhamento aí previsto tá para acontecer, então, no dia. Deixa eu só verificar aqui, ó. Dia 22/9 às 18h30, né? Então, da mesma forma que a gente fez com essa web aqui, a gente vai fazer nesse dia aqui, tudo bem? Então, o e-mail da Claudineia tá certo. Eu só queria pegar o e-mail do professor Gutenberg, porque o e-mail que tá aqui não tá. A gente acabou tendo um retorno dele aqui, né? A gente não conseguiu. Você pode confirmar, por gentileza, se é esse e-mail aqui, ô Gutenberg? A gente está digitando ele no chat aqui agora. Ah, Ô, Ângelo, beleza. deixa eu entender uma situação. O Paulo me informou que ele assumiu a turma agora, mas ainda não vai ser ele o instrutor que vai permanecer com a turma? Não, vai ser ele. Eu estou fazendo o intermédio só dessa questão da comunicação, mas vai ser ele que vai ficar até o fim do curso agora. A ideia é que ele fique até o fim do curso. O Paulo, na realidade, né, que vai estar com a Sim. turma. Paulo Alves, isso. Um grande desafio, tá, Paulo? Com toda essa situação aí que aconteceu, a turma ela está bastante insatisfeita com essa Sim. parte das aulas síncronas, das aulas EADs. Ontem eu até encaminhei um e-mail para o Teófilo e para a equipe de gestão, né, informando algumas pontuações que os alunos fizeram, algumas insatisfações que eles relataram. Então, eles relataram a situação de que, durante as aulas síncronas, eles não estão tendo um momento para tirar dúvidas do que eles veem do material disponível para estudo, né? Eles fazem a leitura e, durante a aula, eles não conseguem tirar dúvida, eles não estavam tendo retorno também de mensagens enviadas pelo chat. Que mais que eles pontuaram? Eles pontuaram também a questão de correção de atividades. Parece que uns alunos enviaram atividades sem finalizar, né? Mandaram parte da atividade e tiveram nota máxima. E aí outros alunos enviaram a atividade completa e tiveram nota menor. Eles ficaram sem entender um pouco como que é, quais os critérios aí de avaliação, né? Então, tem bastante coisinha. Eu sugiro, num próximo encontro aí, conversar com a turma, entender direitinho a situação deles. Eles estão aquém, né? Assim, o que eles viram até agora está muito aquém do que eles já deveriam ter visto, né? Inclusive, o instrutor da prática aqui está tendo um pouco de dificuldade para poder manter as práticas, porque não está alinhado, né, a prática com o que eles estão vendo na teoria. Então, é um desafio aí que a gente tem para poder manter. Ontem nós tivemos um cancelamento de matrícula na turma, e essa semana ainda, possivelmente, a gente vai ter um outro, né? Os alunos são bem insatisfeitos, a gente está tentando segurar aí, mas está um pouco difícil. O problema é que, digamos assim, entre aspas, eu caí de paraquedas, né? Porque cheguei, aí o professor não tinha passado basicamente nada, né? E parece que teve algumas outras turmas que ele não tinha nem feito web, e o Theo falou comigo hoje, falou a respeito disso aí, e eu quero ver se eu marco 2 encontros, né? Perdão, porque minha voz está muito ruim. Que a última aula não foi postada também. Sim, justamente. E aí eu vi isso aí, tanto é que o outro professor que fez a avaliação, né, dos alunos, dando nota máxima para quem entregou a atividade parcialmente
e outros também que fizeram tudo e tiveram nota baixa, né? Então, eu fiquei até assim. Mas eu quero ver se eu marco 2 encontros, né, para ver se a gente resolve essa situação, para que os alunos tenham a bagagem teórica, né, fiquem satisfeitos e comunhem com a prática também. A gente estava conversando ontem, não sei se é com vocês, né, que a gente talvez alinharia essa situação, mas de repente vocês levarem para os gestores, de repente, colocar algumas aulas gravadas na plataforma de situações que vocês acharem que isso aqui é um pouco mais difícil para o aluno entender, né? Talvez uma explicação, deixar gravado o material e utilizar, porque assim, eles estão tendo, acho que é 1h10, se eu não me engano, de momento síncrono, é muito pouco para a quantidade de conteúdo que eles precisam estudar, né? Então, de repente, se utilizasse esse momento síncrono para tirar as dúvidas e deixasse o conteúdo gravado na plataforma, talvez, né, seria uma situação também para testar aí e ver se melhora. Sim, justamente, é por isso que até o Theo falou comigo hoje, né, e teve até um momento lá com o Ângelo, que nós vamos ver se a gente pega, por exemplo, alguma questão aí de solucionar algumas pendências na área de matemática, porque quando for, por exemplo, ver circuito CA, eles vão ter que lidar com números complexos. E quando for mexer com um circuito CC, por exemplo, de 3 fontes ou de 2, eles têm que lidar com sistemas lineares. Então, até o Theo me pediu para mim fazer algumas aulas gravadas, eu postar e assim ficar até que outros alunos, outras turmas possam ter a disponibilidade, né, tem isso em mãos e sanar essas dúvidas também, tá? Então, eu peço humildemente desculpas, mesmo que eu tenha pegado o bonde já andando, mas eu pretendo fazer isso o melhor possível, tá? Uhum. Beleza. Ok. Pessoal, agradeço demais vocês, né? Eu acho que a gente está, né? Acho que já é um avanço a gente poder estar aqui fazendo essa web de alinhamento, né? Poder estar entrando em contato com vocês. Realmente eu enfatizo as palavras aí do Paulo, a gente vai estar fazendo o máximo aqui, aumentando uma web por semana para poder, né, aumentar a questão do conteúdo, fazendo gravações de atividades também. E no que depender da gente, a gente está aqui para ajudar, né? A gente vai tentar reaver esse prejuízo que eles tiveram aí, né? Então, assim, pode contar com a gente que a gente está à disposição justamente para poder ajudar nesse sentido, tá bom? Agradeço demais aí a paciência de vocês, o tempo também, né? Porque a gente sabe que o tempo aqui é um pouquinho corrido, inclusive a gente tem web agora às 19 também. Mas assim, só para fechar, tem mais alguma dúvida, algum esclarecimento ou tá tudo certo por enquanto? Só mais uma questão. Pode falar. Como a prática, né, ela é aí bem pequena, né, são 6 aulas em comparação, são 24 horas em comparação a 160 da teoria, acontece, né, e a gente sabe que eletricidade geral, nem tudo que eles veem lá é possível de se aplicar no laboratório. Eu segui o roteiro que foi passado, né, a parte de alternada, tanto é quando com o alinhamento com outro professor, a gente concluiu que ela seria ministrada por meio de simulador, ele aplicaria por meio de simulador com os alunos, né, que é algo mais fácil do que eles verem a corrente alternada funcionando realmente ali no laboratório. O sistema de capacitor indutor fica mais complicado mesmo com um osciloscópio muito bom. Então, o simulador, às vezes, apresentaria melhor. A gente tem questão de fasores e tudo mais. Então, a gente alinhou, eu fiz a parte de contínua com eles, né? E depois, se não me engano, no finalzinho da matéria tem a parte de eletrônica aplicada, né? A eletricidade aplicada eletrônica, que eu passei alguns detalhezinhos de capacitores, fontes, lineares, que é o que eu vou estar finalizando na aula que vem com eles. Tá? Então, a de alternada, a parte de alternada, a gente sabe que o maior gargalo na eletricidade ali, a maior dificuldade do aluno fica, né? A gente é alinhado do professor trabalhar talvez com simuladores ou apresentando, né? Na maneira mais viável possível, né? De acordo com o professor, com a didática, né? Aplicar e aí a gente não fez uma prática para ela, porque a gente viu da dificuldade, né? De elaborar uma prática de corrente alternada dentro de um laboratório de eletrônica. Aí a gente acabou indo para as partes que tinham o mesmo desenvolvimento, como eletrônica em si, a parte de corrente contínua. Tá? Então, a alternada vai ficar muito aí para a parte teórica mesmo. Beleza? Certo. Não, agradeço demais esse feedback.
E assim, com relação à outra unidade, né, que é a qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, eu só queria verificar com vocês a respeito de laboratórios, né? Se no próximo alinhamento tivesse a possibilidade de vocês talvez mostrarem os laboratórios, né? Para a gente poder tentar alinhar o máximo possível, né? Para ver se tem os EPIs, os EPCs necessários, não sei, né? Porque assim, como a gente está muito distante, a gente não sabe do que vocês têm aí na prática. Então, se tiver talvez a possibilidade da gente fazer esse alinhamento com vocês mostrando, às vezes, o que tem disponível, justamente para a gente alinhar o máximo possível com relação à realidade de vocês. Beleza? Ok. Tranquilo. E aí a gente vai fazendo dessa forma também nas próximas unidades curriculares. A ideia é que a gente tenha o melhor aproveitamento possível para evitar essas desistências, né? Porque o nosso, vamos dizer assim, nosso cliente ele tem que ser bem atendido, ainda não? Como diz o outro, é o nosso ganha-pão, né? Justamente, não pode ter desistência, não. Pessoal, mais alguma coisa? Não, acho que por hora tá tranquilo, né, também. Isso aí. Me Tô coloco à tranquilo. disposição, vou deixar aqui também meu contato do WhatsApp, mas de qualquer forma tá lá no e-mail também. Se vocês quiserem entrar em contato por WhatsApp, pode ficar à vontade, viu? Eu tô aqui à disposição, ó, 629-9946-8023. Esse é meu WhatsApp e meu nome, Ângelo Raimundo, né? Então, às vezes, o Paulo pode ser que tenha outras demandas com turmas, e eu vou estar fazendo esse papel de conexão entre a gestão e os tutores, né? Os outros tutores. E aí, me coloca à disposição. Vou estar enviando aqui no chat também. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Tudo bem? A joia. Muito obrigado, Ângelo. Eu Obrigado, que Paulo. agradeço. Tenham uma boa aula, bom trabalho aí. A gente vai andar aqui também. Tá Tchau, joia. tchau. Obrigadão. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.